Vamos abrir, irmãos, a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 19, a parte A do versículo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 19, até a parte A do versículo 19. Por favor, acompanhe com bastante atenção, ainda que você já lembre dessa história e conheça. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, veja só a descrição: era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e levou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficaria limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse seu servo
holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimon, o Deus lá de Damasco, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso, perdoe o Senhor a seu servo. Versículo 19, a parte A. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Vamos orar, irmãos. Pai, ainda que a gente conheça, ou se não conhece, essa história, o mais lindo nela é quanto o Senhor pode se revelar através dela para nós. Por isso eu te peço isso, Deus, que o Senhor se revele, falando ao nosso coração, descortinando o nosso coração e revelando para nós caminho de vida, Pai. Todos nós somos carentes de Ti e nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema desse mês, Conectados pela Dor, o Setembro Amarelo, não é apenas porque nós conectamos uns com os outros à medida que a dor aparece. É sobretudo porque Deus se conecta conosco através do sofrimento. Primeiro, o sofrimento do seu filho, que foi até a cruz. E sofreu, diz lá Isaías 53, ele sofreu todas as nossas dores e sofreu todas as nossas enfermidades. E diz que a nossa iniquidade foi levada sobre ele, e o castigo que nos traz a paz, ele carregou sobre si. Deus, para nos curar, para nos salvar, recebeu a nossa dor. Cada uma delas, todas as que sentimos, todas as que nem conhecemos, mas afetam a gente de alguma maneira, Jesus Cristo foi lá na cruz tomá-las para si, a fim de que sejamos curados. Por isso, Deus se conecta comigo por meio da dor do seu filho, mas a minha dor me conecta com Deus, porque eu, ao olhar para Cristo e olhar pelo sacrifício dele feito em meu favor, eu sou diretamente conectado com Deus. E essa mensagem do Evangelho é a mensagem que me capacita a estar no mundo, me conectando no mundo em dor, onde existe tanta dor em mim e nos que me cercam. Eu posso me conectar com o mundo através desse viés divino, o Salvador, ou seja, o próprio Cristo, que sentiu dor, quer salvar o mundo, quer salvar pecadores como eu. Por isso eu não tenho apenas um Salvador final, vicário, ou seja, quando eu morrer eu estarei no céu, mas eu tenho um Salvador real, Emanuel, Deus comigo aqui e agora, que me salva da dor, conquanto muitas vezes eu tenha que passar por ela. Eu posso estar na dor, mas ter paz no coração e sentir a abundância do Espírito e sentir que dentro de mim, ainda que eu esteja passando pelo deserto, fluem rios de água viva e mananciais podem nascer dentro da minha alma no meio da agonia. E esses mananciais, esses rios de água viva que podem fluir dentro do meu coração, não são apenas expressões de alívio para mim, mas de alívio para os que estão em dor no mundo. De maneira que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro, reconciliando consigo mesmo. E eu sou a presença de Deus, assim como você que é crente, eu sou a presença perceptível, real, material de Deus na terra. Todo o que crê, todo o que foi salvo, foi feito corpo de Cristo, foi feito filho de Deus, de maneira tal que o corpo de Cristo se revela através de cada um de nós. Nós somos o sinal, a presença de Deus na terra. Sendo assim, a gente precisa aproveitar, por assim dizer, a gente precisa estar ligado no significado da dor, como sendo um possível elo de comunicação da alma sequiosa, da alma perdida, com o seu Salvador. Aquele que alcança o indivíduo na sua dor, na sua enfermidade, e traz renovo, e traz salvação de fato para a sua alma. Observe esse texto que a gente acabou de ler.
Veja que história linda no Velho Testamento. O texto começa falando de um homem especial na terra, um dos maiorais da terra naquele dia. Ele era o senhor das armas, o general, o grande homem do império da Síria. E a Síria era uma força humana significativa naqueles dias. Eu vou fazer uma comparação, talvez uma comparação frágil, mas seria os Estados Unidos da nossa época. A Síria, com grande poderio militar, com grande significância, ela tinha poder para se arrogar, jactanciar-se de que era boa, de que era suficiente. Entretanto, o principal daquele que ordenava as guerras, ele era um homem leproso. O texto diz assim, era um homem influente, bem conceituado, um homem que assistia na presença do rei, um homem que vencia várias guerras. Esse cara está cheio de medalhas, ele é um daqueles importantes. É aquele tipo de pessoa que, por exemplo, o rei da Síria devia pensar, meu Deus, se Naamã morrer, o que é que eu vou fazer? Aquele tipo de pessoa importante. O texto descreve como ele era grande, mas coloca um porém. Porém, era leproso, mostrando que havia um calcanhar de Aquiles. Esse homem tinha dinheiro, reputação, riqueza, competência. Mas ele era enfermo, como todos somos. Ele tinha uma coisa que não conseguia resolver com a competência, com a riqueza e com o poder que ele tinha, mesmo com a credibilidade que ele tinha. Não conseguia resolver: a lepra. A lepra no Velho Testamento é um sinal. Deus usou a lepra como um sinal para significar iniquidade, pecado. Aquele homem, o leproso, tinha uma chaga na sua história, tinha uma chaga no seu currículo, tinha uma chaga aos seus olhos, que ele não tinha ninguém que pudesse resolver. E nisso todos nós nos incluímos num ponto ou no outro. Talvez não necessariamente fisicamente, mas às vezes emocionalmente, às vezes espiritualmente, às vezes fisicamente. Em alguma faceta da nossa história, nós olhamos e falamos assim, isso eu não consigo resolver. Uma malquerência, um desafeto, um problema emocional grave, uma questão que a gente vai dizer que é genética, uma inclinação, um impulso na carne, uma obsessão, uma compulsão, um vício, alguma coisa que fica dentro de nós martelando, dizendo para a gente assim, não consigo, não dou jeito. E esse negócio duela lá dentro da gente, duela emocionalmente contra a nossa reputação, como Naamã. Naamã tem tudo, mas tem um negócio que enferma ele socialmente, que torna ele inapto socialmente. Afinal de contas, naquela época, a lepra não era curável. E além de não ser curável, a lepra era um problema social. Pessoas com lepra tinham que ser alijadas socialmente, porque a lepra trazia contágio, e em trazendo contágio, ninguém queria estar perto de um leproso. Naamã, com todo o seu currículo, com tudo que ele tinha de bens, de posses, ele não poderia mais conviver socialmente. Que grande perda para a humanidade, que grande perda para a Síria. Pouco importa, que grande perda para Naamã, afinal de contas, o que é que está valendo tudo isso? Se ele tem uma lepra. Eu e você temos lepra. Alguma coisa está lá dizendo para a gente que não importa o quão grandes somos, não importa o quanto conseguimos dos outros em nosso favor, o quanto temos recursos, existem coisas que a gente não consegue resolver. Uma falta de perdão, um problema com o filho, um problema com a esposa, uma situação crônica financeira grave. Enquanto a gente olha para o cenário e diga, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a gente pensa assim, quem é que pode me ajudar? Como se a gente fosse Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me socorrer? E a gente olha e não tem ninguém.
Absolutamente ninguém. Na história, existe uma menininha que está servindo como se ela fosse uma criada dentro da casa de Naamã. Essa menina foi despojo de guerra contra Israel. E isso abre para a gente um entendimento sobre quais eram as circunstâncias políticas daquela época. Deixe-me explicar rapidamente. A Síria, por ser essa força, esse império, ela se impunha sobre as nações vizinhas, e Israel estava na circunvizinhança da Síria, como está hoje. E acontece que a Síria tinha poderio militar, e vez por outra fazia guerra contra as fronteiras. Naquela época era meio que costume fazer essas guerras, que eram simplesmente para mostrar força. Havia até uma determinada época do ano em que os reis duelavam, os seus exércitos duelavam, só para mostrar força. Era tipo assim: a gente vai ter esse embatezinho mais fraco aqui, para não precisar ter um embate maior. Então era como se fosse a Guerra Fria da época. Tinha ali uma pequena guerra para poder ver quem era grande, e acontece que uma das cidades de Israel, fronteiriça lá no norte, foi tomada, e essa menina foi levada como despojo de guerra. Sabe o que significa isso? Ela virou objeto no império da Síria. E agora ela, como objeto, ela é meramente uma criada, uma serviçal. Ela faz os serviços de casa, ela não é mais nada de significativo socialmente. Ela é aquela pecinha mínima, é como se fosse uma espécie de formiguinha, que não tem relevância. Se morrer, morreu, pronto. Essa menina está na casa do seu Senhor, e ela pode ter tantos problemas quanto qualquer um de nós. Afinal de contas, talvez perdeu a família, ela está fora de casa, ela está cheia de noias. Poderia estar, mas o texto não apresenta nenhuma delas, porque essa menina, quando vê o seu Senhor, que talvez fosse um homem rude, ou pelo menos tirou ela de casa, quando ela vê o seu Senhor, ela conversa com a sua patroa: olha, lá na minha terra tem cura para esse negócio aí, porque tem um homem de Deus lá, ele crê em Deus. E quando aquela senhora ouve a sua criada, ela fica lá pensando: será? Ela comenta com o marido. Quando ela comenta com o marido vai conversar com o rei e fala: rei, é o seguinte, disseram que lá em Samaria, lá em Israel, tem cura, tem um homem de Deus lá que cura. O rei, por não entender nada desses processos da religião, ele simplesmente escreve uma carta, enviando Naamã para lá, para Samaria. A carta é de rei para rei, e a carta é bem simples. É o seguinte: ó rei de Israel, eu estou mandando aqui meu servo Naamã, agora você vai lá e cura ele. O rei de Israel, quando recebe aquela carta, imagina, é quase uma afronta. Esse cara cheio de poder, ele está querendo medir armas, medir forças comigo, não é possível. Como é que ele manda eu curar o empregado dele lá, o servo dele? Que história é essa? Ele fica indignado, diz o texto. E não sem razão, afinal de contas, ele tinha poder para curar o homem? Teria, mas não tinha. Porque afinal de contas esse homem era mau, esse rei de Israel era mau e não caminhava com Deus. E ele toma pelo viés político, ele pensa: esse cara está querendo ter uma briga com o exército, ele está querendo tomar a nossa terra. Isso é só pretexto para a gente brigar, duelar. Está feito e criado um impasse político. Acontece que o rei de Israel rasga suas vestes. Isso é um sinal público de que o rei está em desespero, que o rei está envergonhado, que o rei não tem solução. Ele rasga suas vestes e chega ao conhecimento de Eliseu que o rei rasgou as suas vestes, e o motivo pelo qual ele rasgou as suas vestes: desespero, porque tem um homem leproso e ninguém consegue curar. Eliseu abraça a causa. Eu gosto de pensar nisso. Essa coisa tinha chegado no colo do rei, mas Eliseu sabe quem é Deus, e sabe que Deus intervém, e que Deus é real. Então Eliseu manda dizer ao rei de Israel: é o seguinte, por
Por que você não manda essa bronca para mim, para ela ficar no meu colo? Naamã vai para a casa de Eliseu. Chega lá, bate. Eliseu está dentro da casa. A lei de Israel, escrita em Levíticos, dizia o seguinte: que um leproso era um homem imundo, impuro. Por isso, quem tocasse no leproso ficaria imundo também no ponto de vista espiritual. Eliseu, para operar até o milagre, não poderia se tornar impuro. Mas naquele tempo, quando você saudava uma pessoa, especialmente assim, um viajante de fora, você não saudava apenas dizendo assim: oi, tudo bem? Você abraçava, você chamava para comer na sua casa, sentar-se com você, passar o dia todo trocando amenidades sobre como era a vida, o que é que tinha. Ou seja, quando alguém ia saudar o outro, significava perder ali uma quantidade imensa de tempo, se tocando inclusive, trocando alimento inclusive. Eliseu sabia que se ele assim fizesse, ele estaria impuro. Então Eliseu não vai à porta. Eliseu manda um mensageiro, manda um recado para Naamã. Agora, você consegue imaginar isso? Esse homem tão poderoso, tão importante, tão significativo, tão rico, cheio de medalhas, cheio de dinheiro, cheio de pompa, com a comitiva real da Síria, bate na porta do profeta, o profeta não vai nem lá ver, manda só um recado, e diz assim para ele: vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e você vai estar curado. Absurdo! Ele faltou completamente com a compostura, com o traquejo social, com o que se espera. Não é possível que uma pessoa haja desse jeito. Naamã fica revoltado. Perceba agora, irmão, eu queria que você visse isso. Naamã tem um ego inflado. Ele é competente, ele é rico, ele é poderoso. E essas coisas incharam o ego de Naamã. E ele enxerga a sua lepra como se fosse uma pequena coisa. É como aquele tipo de pessoa que diz assim: eu sou tão bom, eu faço tudo, só falta isso. Já ouviu? Já ouviu uma pessoa dizendo assim: olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não digo palavrão, eu não roubo, eu não faço. Assim, só falta ser crente. Só falta uma besteirinha de nada. Só falta eu ficar curado da lepra. O resto, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa competente. Naamã tem um ego inflado. E quando Eliseu, por motivos espirituais, não vai ao encontro de Naamã, Naamã está ofendido. Como é que você não me recebe, cara? Eu sou importante, você não me recebe, você não vem nem sequer até a porta para me olhar. Como é que você faz isso, cara? É ego, é só ego. E eu fico impressionado com Eliseu, sabendo que havia ego, e sabendo a importância desse homem que está à sua porta. Eliseu tem amor por ele para acudi-lo. Mas o amor de Eliseu para acudi-lo não deixa Eliseu se comprometer com a iniquidade de Naamã. Ou seja, Eliseu não vai transpor a Bíblia, passar por cima da Bíblia para fazer o bem. Eliseu pouco importa com a sua própria reputação, pouco importa que o outro fique ofendido, ele ama para fazer a pessoa conhecer a Deus. Não ama para a pessoa achar que ele é bonzinho. É por isso que ele deixa a mensagem chegar, mas ele mesmo não tem um contato com aquela pessoa. Aquela pessoa é impura. Acho que você entendeu isso. Se entendeu, está saindo Naamã, chateadíssimo, e diz assim com seus oficiais: lá em Damasco tem pelo menos 2 rios maravilhosos para eu tomar banho. Esse cara está me chamando de sujo.
Sujo é ele, sujo é essa terra. Esse rio Jordão é uma coisinha de nada em relação aos rios que eu tenho lá. Que loucura é essa? Ele está indignado. E aí os oficiais de Naamã falam com Naamã: se fosse uma tarefa difícil, Senhor, o que é que você faria? Você não ia cumprir. Agora porque ele mandou você fazer uma besteirinha de nada, mergulhar aí 7 vezes, você não vai. Eu queria que você entendesse isso de novo. Naamã não quer fazer essa tarefa que foi dita por Eliseu, por questão de ego. Ele está aqui pensando: eu vou fazer esse negócio na frente dos meus oficiais. Eu esperava que ele viesse, que ele me saudasse, que ele orasse, que ele impusesse as mãos. Eu esperava uma cerimônia religiosa. Ele me manda passar vergonha de me despir, de ficar sem os meus trajes, sem ficar com a minha competência. Ele me manda me tirar tudo para entrar no rio, na frente dos meus oficiais. Vou nada. Mas os oficiais falam para Naamã: ó Naamã, é uma besteira. Quando Naamã percebe que os oficiais estão dizendo: olha, não tem nada demais, o ego dele está tranquilo. Então ele diz: dá para tirar então. Tira suas roupas de general. E como um qualquer, ele entra no rio. E no rio ele se banha 7 vezes. E quando ele sai curado. Sai curado e volta para a casa de Eliseu. E perceba agora que Eliseu vem ao encontro dele. Ou seja, o motivo pelo qual Eliseu não tinha recebido agora não existe. Então ele agora pode ir lá. Então Eliseu comunga com ele. E então tem uma notícia para ser dada. Naamã fala para Eliseu: agora eu sei e reconheço que só há um Deus na terra. É o Deus de Israel. E agora eu reverencio e adoro o rei de Israel. E eu peço a você que, por favor, me perdoe, porque eu vou voltar para aquela terra lá. E lá naquela terra vão me obrigar a ficar de joelho diante de Rimon. Mas eu não adoro mais Rimon, eu agora adoro esse Deus daqui. E Eliseu fala: vá em paz, isso é o de menos. Mas acontece outra coisa. Naamã está cheio de joias, de riqueza, e quer entregar isso para Eliseu. Toma, Eliseu, é minha gratidão, olha aqui, tudo que foi feito comigo, toma. Eliseu fala: de jeito nenhum, eu não vou receber, eu vivo na presença de Deus, eu não vou receber. Ele fala: por favor, receba. Homem, receba qualquer coisa, faça um negocinho aqui comigo, receba. Ele: não vou receber, pode ir embora. E Eliseu não recebe. Eu sei que a história depois, o servo de Eliseu vai lá e faz umas besteiras e depois fica com lepra. Não é o ponto que a gente vai entrar aqui, mas eu queria que você pensasse aqui comigo o seguinte: a atitude de Eliseu de não receber, não é que Eliseu não precisasse, e não é que esse dinheiro não pudesse ser usado até para abençoar a terra de Israel. Talvez Eliseu pudesse pensar assim: eu vou receber o dízimo, afinal de contas eu sou sacerdote, eu sou profeta, e os 90% eu vou entregar ao rei, e o rei administra em favor de Israel. Mas sabe por que Eliseu não recebe aquele dinheiro? Porque naquela cultura, se ele recebesse, Naamã acreditaria que teria pago o benefício que recebeu. Aquela oferta não era uma oferta meramente de gratidão, era o pagamento pelo serviço prestado. E se ele recebesse, Naamã voltaria para casa com a seguinte consciência: aconteceu um milagre, mas também eu paguei. Como acontece muitas vezes aí nessas igrejas neopentecostais, que as pessoas fluem em direção às igrejas, mas elas acreditam que é pagando que elas recebem. E não só nas neopentecostais, que custa dinheiro, mas algumas expressões de cristianismo, acredita que é pela penitência, acredita que é pelo alto sacrifício, acredita que é no esforço e na dedicação que Deus olha e fala: coitadinho, eu vou abençoar. O que Eliseu está fazendo com Naamã é dizendo: Naamã, foi graça, Naamã. Não foi porque você pagou, você não merece, você era leproso, Naamã. É porque Deus foi bom contigo, Naamã. Você não tem como pagar pelo benefício do Senhor. Não tem, Naamã.
E Naamã volta. E agora Naamã é um crente. Eu olho para essa história e fico pensando em como aplicá-la para nós. Como é possível aplicar para mim e para você? Primeiro, irmão, eu olho para mim como Naamã e penso, quantas vezes quando estou passando por um problema, por uma situação onde eu não consigo resolver, quantas vezes eu não lembro de Deus? Quantas vezes o que eu me lembro é de um especialista, é de um recurso, é de alguém que pode fazer alguma coisa para me beneficiar. Lembro-me quando meu pai estava com câncer, com leucemia, que ele estava ali na reta final. Alguém falou, tem um tratamento assim lá nos Estados Unidos, custa fortunas e tal. E eu pensei na época, até fiquei um pouco triste, eu pensei assim, se eu tivesse dinheiro, ou se na minha família, sei lá, meu pai, minha mãe tivesse muito dinheiro, porque era caríssimo. Eu pensei, mas olhando, mesmo na época, olhava e falava assim, quem cura? Quem dá as condições aos homens? Quem dá o dinheiro? Quem tira? Quem dá o dia a dia para cada um e os seus limites? Quem? É Deus. Talvez você como eu somos levados pelas circunstâncias para lá e para cá, achando que é a nossa especialização, que são os nossos contatos, que são as nossas competências que vão conseguir fluir em direção à cura da nossa alma, ou à cura das situações que a gente não tem como resolver. Um vício, um pecado reminiscente, uma condição que nunca se exclui da sua vida. Um prejuízo financeiro, uma conta a ser paga, a reputação foi fragilizada, situações que vieram e você olha e fala assim, como eu consigo recuperar? Naamã precisou que uma servazinha chegasse e dissesse para ele, olha lá Israel tem Deus. E eu quero dizer para você, assim como eu preciso lembrar para minha alma, tem Deus. Existe um Deus que chega e é real, o nome dele é Salvador. Emanuel, Deus conosco, Deus presente sempre conosco. Amém, irmão? Mas aí eu olho para a história e também vejo essa mulherzinha, ou essa menininha. Quem ela é? Ela é como eu também, que às vezes dentro do sistema não sou nada. Em muitas situações da vida, eu sou alguém que não posso falar, eu sou alguém que não sou importante, eu sou alguém descartável. Como essa serva. Que diferença eu posso fazer? O que eu falar não será ouvido, não há importância, eu não tenho relevância social, eu não tenho significância nenhuma em determinados círculos, em determinadas reuniões, em determinadas coisas. Mas eu posso, assim como você, se assim você se vê lá na sua empresa, onde você trabalha, ou assim você se vê lá na sua família, onde você tem uma série de coisas para resolver, se assim você se vê nesse mundo, nesse Brasil, nessa coisa, nesse estado de perdição do Brasil, que influência eu posso ter em Brasília, que influência eu posso ter para restaurar essa alma corrupta do Brasil? Talvez eu seja como essa pequena serva, essa menininha, que era apenas uma seta, indicando, tem Deus. Eu posso ser essa pequena seta, para muita gente. Tem Deus, vai buscar Deus. Mas não como uma pessoa que está dizendo por dizer, mas uma pessoa que está dizendo porque acredita, como uma seta que aponta, porque sabe que lá na frente o que ela está apontando é verdadeiro. Sabe aquelas placas de trânsito que diz lá assim, curva sinuosa, e você olha e fala, vai ter curva lá na frente.
Deus quer nos usar assim, às vezes sem aparente significância nenhuma, relevância nenhuma, apenas uma placa, apenas um sinal, e a gente poder, numa situação, noutra situação, a pessoa talvez rica, talvez poderosa, talvez a pessoa diga assim: eu não preciso de nada, eu sou importante, mas você, como uma formiguinha, pode dizer assim: tem Deus, tem um Deus que eu conheço. Antigamente, as igrejas de antigamente, elas faziam assim, quando a pessoa via, eu encontrava um amigo, um parente, sei lá, uma pessoa que trabalha lá, em situações difíceis, falava assim: vamos lá na igreja. Trazia as pessoas para a igreja. Hoje está mais em desuso isso. Talvez não seja nem a melhor prática, mas uma coisa, irmão, independente de trazer ou não trazer para a igreja, isso pode ser feito, precisa ser feito. A gente pode chegar e dizer para a pessoa: vamos orar. A gente pode dizer para a pessoa: por que você não busca a Deus? Você quer ler a Bíblia comigo toda semana? Você quer gastar um tempo na presença de Deus comigo? Você, como essa formiguinha, sem significância, você pode ser uma seta dizendo para a pessoa que está lá em desespero, para a pessoa que diz: eu sou tão importante, eu sou tão significante, no entanto eu tenho uma pequena falha aqui, uma leprazinha de nada. Você pode chegar e dizer para essa pessoa: tem Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita ONG e sociedades, e grupos, e não sei o que, fazendo a prática do bem. Mas só a igreja pode revelar Cristo. Só quem é crente pode revelar Cristo. E é essa setazinha que diz para a pessoa de forma inquieta: tem Deus. Você está contando com tudo, você não conta com Deus, mas eu creio em Deus, tem Deus. Amém, irmão? Tem Deus. Mas nessa história a gente pode ser Eliseu. E sendo Eliseu, eu queria que você imaginasse a seguinte perspectiva: que às vezes o problema que a gente está vendo, às vezes essas situações incuráveis que a gente está vendo, é para a gente pôr ela no colo da gente. Não é para a gente fazer uma de João sem braço, falar assim: eita, estou longe, hein, quero nem saber. Não. Está vendo lá, um casamento está se desfazendo, chega um amigo seu de trabalho e fala assim para você: rapaz, eu tenho um problema sério, eu amo minha esposa, mas eu vivo traindo ela, eu não consigo, eu tenho uma compulsão, eu termino fugindo, eu tenho um problema grave com pornografia, eu tenho um problema grave com álcool, eu tenho um problema grave com não sei o que. Você olha para a pessoa e fala: tem Deus, mas algumas vezes Deus vai querer que você puxe e assuma. Ponha no colo, no seu colo, diga para você mesmo: agora está na hora de eu caminhar com essa pessoa. Mas como Eliseu, a gente precisa ter sabedoria. Perceba que Eliseu, no primeiro momento, ele guarda uma distância entre Deus, na presença, na pessoa de Eliseu, e o homem com lepra. E a distância é a distância da Bíblia. Não foi logo Eliseu: vem cá, dá um abraço, rapaz, vem cá, senta aqui. Não foi. Antes, Eliseu mandou a mensagem. E a distância regulamentar entre a iniquidade e a gente é a distância da palavra. Eu e você, para fazer o bem às pessoas, eu e você, para salvar o perdido, não podemos suplantar a palavra, não podemos passar por cima da palavra dizendo assim: mas é para um bem maior. Não há bem maior se a gente passa por cima daquele que é o canal para salvar. E eu vou lhe lembrar que o verbo era Deus, a palavra de Deus é a presença de Deus. Por isso, se a gente passa por cima da palavra para fazer o bem ou salvar alguém, na verdade a gente está amaldiçoando esse alguém. Então, como Eliseu, há uma distância regulamentar entre a gente e aquele que está na iniquidade. A gente não pode comungar com ele. A gente não pode simplesmente ir para os mesmos ambientes, participar das mesmas histórias, ficar nas mesmas conversas, participar dos mesmos ciclos, sentar junto, sendo conivente com o pecado. Porque isso não ajuda e nem salva, isso só atrapalha e destrói.
e talvez até você depois vai se sentir prejudicado emocionalmente, drenado nas suas forças. E muitas vezes você vai se sentir secularizado, ou seja, perdeu o gosto da salvação, perdeu o brilho, perdeu aquela força, aquele vigor, porque você foi se deixando levar paulatinamente pela lepra, pela iniquidade. Por isso existe uma distância regulamentar. E essa distância regulamentar entre eu, você, crente, e o descrente é a palavra. A gente não pode passar por cima da palavra. Mas a terceira coisa que eu olho para Eliseu e percebo é que depois que o homem volta, agora com a salvação, Eliseu encaminha ele, e eu chamo isso de discipulado. Aquilo de ficar sempre convivendo não era possível, porque esse homem morava a mais de 1000 quilômetros de distância. Mas uma coisa Eliseu disse para ele, que é muito poderosa, se a gente entende a língua original. Ele diz: vai em paz. E se você entende isso, isso é mais ou menos o que Naamã queria no começo da história. Queria que um homem de Deus chegasse até ele e impusesse as mãos. Agora Eliseu está dizendo para ele: a paz vai te seguir. Eu e você, irmãos, não vamos resolver problemas de pecados, nem nosso, nem de seu ninguém, fazendo tipo uma oração de mandingo, impõe as mãos, vai, não. Problemas de pecado, problemas de conduta, problemas morais serão resolvidos no caminhar lado a lado à luz do Evangelho. Igreja de Deus precisa caminhar um com o outro em direção à cruz, todos dois, de um lado e do outro, firmados na palavra e não firmados no próprio ego. Por isso esse texto apresenta para a gente assim: missão. No meio da dor, oportunidade para salvar. No meio da dor, oportunidade para ser salvo. No meio da dor, oportunidade para estar conectado com Deus de verdade, provando Deus e crendo. Deus é real no mundo aqui e agora. Deus habita em mim, portanto Deus é real. Há um desafio da fé. É o desafio de crer. De qualquer um de nós poder dizer: eu sei que Ele vive, e eu sei que Ele é Salvador. Eu creio. Você crê, irmão? Quantas pessoas você conhece que estão assim, precisando? Talvez elas não estejam precisando de um cheque. Talvez, por causa delas, não vai ter médico que consiga ajudar, nem tratamento. Mas você conhece o Deus que pode salvá-la. Por que você não chama pessoas que você conhece para ler a Bíblia toda semana? Um horário por semana, irmão. Um único horário. Mães, pais, por que não faz isso com os filhos? Um momento por semana. Ler a Bíblia. Orar. Senhor, aqui essa causa, aqui essa pessoa, aqui, Senhor. Orar. Um momento, irmão. Esse pode ser o diferencial para a vida da pessoa, para a eternidade. Um momento por semana. Será que você conhece alguém que está precisando? Será que você pode ser o Eliseu que põe no colo e diz assim: esse problema aqui eu vou caminhar com Deus? Será que você pode ser essa menina, serva, sem significado, que aponta, fala: eu conheço, tem Deus? Eu acho que todos podemos, por isso o desafio é para todos nós. Vamos orar. Queria convidar os presbíteros para virem para cá, para a distribuição da ceia.
para a gente participar da ceia. Peço para você orar agora, colocar sua cabeça, sua memória diante de Jesus. E eu peço para você olhar agora para aquela cruz. Talvez de olhos fechados você vai ver melhor. Olhe para a cruz e veja ele lá. Ele está morrendo, perdendo o fôlego. Suas chagas, suas feridas, todas ensanguentadas, elas pingam, gotejam no chão. A madeira da cruz também está toda ensanguentada. Sobre a cabeça dele existe uma coroa de espinho. Ele mal consegue abrir os olhos estão inchados. Há muita dor. Jesus está tão cansado. Mas ali, ele olha para você. E ele está olhando nos seus olhos. E ele quer dizer uma coisa para você. Ele diz assim: Pai, perdoa-o, porque não sabe o que faz. Jesus, a gente crê que está na tua presença. E a gente crê no poder da tua salvação em nós. Por isso te pedimos agora, que ao comer o pão, beber o cálice, o Senhor nos fortaleça espiritualmente, cura a nossa alma, restaura a nossa força, Senhor. Eu te peço isso no teu nome. Amém.